Caros amigos, camaradas, as mais cordiais saudações a todos os presentes que, trazendo abril no coração, o afirmam com a sua presença aqui, nesta grande iniciativa da CDU comemorativa do 45º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 74, essa exaltante realização do nosso povo que marcará para sempre a história do nosso país. Eu não me coíbo de contar aqui uma pequena história. Estava sentado ali à mesa, dirigiu-se um camarada, o camarada Humberto, que tem uma demonstração clara do que era este partido. Em Santaria da Azóia, passado uns dias da Revolução, havia ali uma grande comemoração na praça de 1º de Agosto, com um chaimite e tudo, e era preciso falar às massas. A rua estava cheia, portanto, o largo estava cheio, não havia oradores. Então, lá resolvi, como dirigente do Sindicato Metalúrgico, porque ocupamos o Ministério das Cooperações e o transformamos em Ministério do Trabalho, foi isso para dar a notícia. E isto caiu bem, tanto naquele período revolucionário. Mas o camarada Humberto dirigiu-se a mim e disse: há umas pessoas que querem falar contigo na rua António Serpa. E assim foi. Lá fui a António Serpa ter com esses camaradas que queriam falar comigo para dizer: pertences à célula dos metalúrgicos e vais ajudar a constituir a primeira conselhia de louros do nosso partido, do Partido Comunista Português. Uma saudação extensiva ao povo de Louros e a todos os que, com a sua cotidiana ação, intervenção e luta, não desistem de concretizar na realidade das nossas vidas o seu projeto de uma sociedade mais justa, mais solidária e livre. Uma saudação particular aos jovens, aos muitos independentes aqui presentes, cerca de 200 ou mais de 200, disseram-me, trabalhadores, intelectuais e quadros técnicos, pequenos e médios empresários e todos eleitos, ativistas, apoiantes da CDU, que connosco estão neste projeto democrático e unitário e que fazem da nossa coligação um espaço privilegiado de realização ao serviço das populações, nomeadamente no poder local democrático, que nasceu da Revolução para se afirmar como uma das grandes conquistas do nosso povo e de Abril. Coligação democrática unitária, que neste ano de grandes batalhas eleitorais, mais uma vez é chamada a protagonizar decisivos e importantes combates pelo futuro de um Portugal que queremos de progresso, soberano e independente. Passaram 4 décadas e meia e a Revolução de Abril continua a congregar com júbilo os portugueses porque o seu significado profundo, os seus valores, os seus ideais, não só permanecem na memória e no coração do povo, como são, pela sua atualidade e capacidade mobilizadora de vontades, um guia para a nossa ação coletiva na construção de um Portugal mais fraterno e solidário, mais democrático e desenvolvido. O 25 de Abril de 1974 foi mais que aquele dia inicial, inteiro e limpo, de que fala o poema. Foi o resultado de décadas de luta abnegada, corajosa e preservante do povo português contra a ditadura fascista. Foi um empolgante processo de realização, de vontade popular, numa afirmação de liberdade, de emancipação social e de independência nacional. Foi uma revolução que realizou profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais e que contou sempre com a iniciativa, o estímulo, o empenhamento do Partido Comunista Português. Uma revolução onde a classe operária, os trabalhadores, as massas populares e os militares progressistas, unidos na aliança Povo-MFA, desempenharam um papel fundamental em todas as conquistas democráticas que foram depois consagradas na Constituição da República Portuguesa, muitas das quais são hoje assimiladas como naturais. Profundas transformações revolucionárias e conquistas, um regime democrático, amplas liberdades e direitos fundamentais, nacionalizações e reforma agrária, poder local,
democrático, vastos direitos sociais e laborais, livre organização sindical e direito à greve, consagração na lei da igualdade entre homens e mulheres, fim da guerra colonial, entre outras, que criaram uma realidade que abria uma nova perspectiva de desenvolvimento do país e que a Constituição da República Portuguesa consagrou. Sabemos que com o processo contra-revolucionário iniciado em 1976, a política de direita levada a cabo pelos sucessivos governos do PS, PSD e CDS, sozinhos ou acompanhados, atacou, destruiu ou mutilou muitas dessas conquistas. Sabemos igualmente que o texto constitucional que hoje temos não corresponde ao que foi aprovado em 1976. Em 7 processos de revisão constitucional negociadas entre o PS e PSD, com o apoio do CDS, alguns aspectos fundamentais da Constituição aprovadas foram sendo eliminados ou descaracterizados. Foram décadas de políticas adversas à Constituição, aos valores nele consagrados, marcadas pela liquidação dos direitos dos trabalhadores, pela liquidação de direitos sociais, com o ataque ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública, com a negação do acesso à justiça e aos tribunais, com a redução drástica de apoios sociais em situações de carência. Foram sucessivas vagas de ataque às conquistas de Abril, repondo e reconstruindo os velhos privilégios do capital monopolista, cada vez mais associados ao capital estrangeiro e ao seu crescente domínio sobre a economia portuguesa, à custa da dilapidação do património do Estado, da privatização de empresas estratégicas cujos lucros deviam estar ao serviço dos trabalhadores, do povo e do desenvolvimento económico do país, mas igualmente de colossais recursos públicos postos ao seu serviço, de agravamento da exploração, num quadro de crescente subordinação do papel do poder político ao poder económico e de fragilização da nossa soberania e independência. Décadas de política de direita contra Abril, mas também de integração capitalista na União Europeia, que agravaram de forma brutal todos os problemas nacionais cuja solução continua adiada. O crescimento de uma dívida sufocante, preocupantes fragilidades do aparelho produtivo, deterioração da situação social e crescimento das desigualdades sociais e regionais, degradação das funções do Estado, com uma assinalável regressão de resposta dos serviços públicos nos mais variados setores. No ataque à Constituição e aos valores nele consagrados, o último governo PSD-CDS lançou uma das mais violentas ofensivas que a luta dos trabalhadores e do povo, e que a decisiva ação do PCP interrompeu e conteve. Mas, como há muito sabemos, as forças de retrocesso social e civilizacional não abandonaram o seu objetivo de reversão e subversão constitucional. Neste momento que comemoramos os 45 anos da Revolução, são visíveis na sociedade portuguesa as suas movimentações, com esse objetivo à sombra do gasto e falacioso discurso das reformas estruturais, sejam as ditas reformas do sistema eleitoral, da justiça, da segurança social e de outras. Isso está bem patente, entre outros, nos ataques promovidos pela nova liderança do PSD, à independência do Poder Judicial, à autonomia do Ministério Público, os reiterados apelos ao consenso do regime com o PS para alterar as leis eleitorais, subverter a respectiva representação eleitoral para formar maiorias artificiais e formar governos, eternizando soluções bipolarizadoras, mas também as suas propostas de reforma do Estado e da Segurança Social, ressuscitando a derrotada contra-reforma de passos e portas, de corta-eito nas pensões e reformas e nas prestações sociais. Essa contra-reforma que nestes 2 últimos dias tem sido tão badalada e amplamente promovida e apresentada como inadiável, também aqui e sempre é coberto dos habituais estudos técnicos sobre a sustentabilidade da segurança social, cuja orientação e soluções são sempre as do costume.
Aumento brutal da idade da reforma, até já avançam para os 69 anos, cortes nas pensões, aumento das contribuições de quem trabalha e, no fim, tiram da cartola as soluções da privatização com o plafonamento das contribuições, feita às medidas dos interesses do grande capital financeiro. Sim, camaradas e amigos, é isto que eles querem. Vocês pensam que eles queriam, quando salamizaram o subsídio de Natal, era precisamente para mais à frente acabarem com esse subsídio de Natal. Eles querem, de facto, aumentar a idade da reforma para continuar a exploração, para obrigar os trabalhadores, as trabalhadoras, a trabalhar até aos 69 anos. E eu bem gostava de ver, camaradas, que os defensores deste estudo e quem o financiou fossem trabalhar com 69 anos para uma fábrica têxtil, para os metalúrgicos, já não digo para as minas, para saber da infâmia, da ofensa que constitui, querem obrigar os trabalhadores portugueses a trabalhar até ao fim da sua vida. É preciso afirmar com clareza que Portugal não pode andar para trás na proteção social. Há soluções para garantir a sustentabilidade da segurança social. Ela assegura-se com uma política económica promotora de emprego e salários valorizados. Assegura-se com o reforço financeiro do sistema previdencial, completando nomeadamente o atual sistema de cálculo das contribuições. Sim, camaradas, há 20 anos a esta parte que não havia tanta receita para a segurança social resultante desta nova fase da vida política nacional, resultante da contribuição do nosso partido que permitiu criar mais emprego, melhorar os salários e, consequentemente, melhorar os descontos para a segurança social. É por aqui que temos de ir e não obrigar os trabalhadores a trabalharem até ao fim da sua vida. Sabemos que liquidaram muitas das realidades concretas de Abril, mas não conseguiram liquidar muitas coisas que precisamos de continuar a defender e a concretizar na vida. Os seus valores. Como não conseguiram liquidar a confiança que permanece na luta dos trabalhadores e do povo, nem tão pouco a nossa confiança nesse povo que pôs marcha à revolução. Apesar de destruídas, mutiladas, muitas das conquistas de Abril, elas não podem deixar de ser valorizadas, pelo que representam de experiência e referência para a luta presente e para a construção do futuro democrático e independente de Portugal. Nelas estão incluído o poder local democrático, tal como foi concebido na Constituição e que provou ser uma das mais importantes, duradouras e consensuais realizações da democracia portuguesa. Este poder local, instituído em Portugal, assente na eleição democrática, na representação proporcional, na participação plural de várias correntes políticas e de grupos de cidadãos nos órgãos autárquicos, tem sido um importante valor democrático e tem contribuído para o desenvolvimento e para o aumento da qualidade de vida das comunidades locais. As enormes transformações sociais operadas na melhoria das condições de vida das populações são inseparáveis das características profundamente democráticas que a Revolução de Abril trouxe ao poder local, mas são também do papel pioneiro em muitos domínios dessa força que decide e avança. Essa força de confiança que é a CDU, uma força que deu um inestimável contributo para as mudanças positivas que se operaram na sociedade portuguesa desde Abril e que aqui, neste Conselho de Louros, continua a dar de forma empenhada, com os olhos postos nas reais necessidades das populações e do desenvolvimento harmonioso do Conselho. Poder local que permanece na vida do país, com uma importante capacidade de realização, apesar da ofensiva dos sucessivos ataques que sofreu do PS, PSD e CDS, quer no plano da democraticidade, quer no plano da autonomia, cada vez mais coartadas pelo poder central, quer no plano dos recursos financeiros, cada vez mais escassos, com a sistemática fuga ao cumprimento da Lei das Finanças Locais e da crescente transferência de competências sem os correspondentes meios financeiros. Hoje continuam a vender gato por lebre,
a apresentar a transferência de encargos travestidos de descentralização, que sempre negaram, PS, PSD em particular, como se viu ainda de novo com o acordo entre Rui Rio e António Costa, que continuam a convergir no processo de desvalorização do poder local. Falam-se muito da proximidade para tentar levar ao engano as autarquias com a transferência de competências, como faz o governo do PS, mas mantém há 4 anos a recusa de devolver as mais de 1000 freguesias roubadas ao povo pelo governo PSD-CDS, algumas aqui deste nosso Conselho. Por isso dizemos, já é tempo de respeitar, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. É tempo de avançar e afirmar Abril. Avançar com a confiança nessa força que aqui está, respeitadora de Abril e dos seus ideais. Sim, amigos e camaradas, vivemos um tempo de opções decisivas entre avançar ou andar para trás. Nestes últimos quase 4 anos da nova fase da vida política nacional e com a alteração da correlação de forças na Assembleia da República, provou-se, com a contribuição e o decisivo papel do PCP e da CDU, que o país não está condenado a ter como caminho a liquidação de direitos ou o agravamento das suas condições de vida. Mostrou-se quão justa foi a orientação e a iniciativa que permitiu juntar à condenação eleitoral do governo PSD-CDS e a sua derrota política e impedir o rumo de desastre nacional, de empobrecimento do povo que estava em curso e prometia afundar-se. Sabíamos que estávamos e estamos perante uma solução limitada, insuficiente, para dar resposta plena aos problemas nacionais, com a ação do governo minoritário do PS, como tem revelado. Mas, camaradas, abriu-se uma fenda na muralha da fortaleza dos defensores da política direita que haveria de permitir, com a luta dos trabalhadores e do nosso povo e a decidida iniciativa das forças da CDU, dar passos em frente na resolução dos problemas urgentes. Alguns camaradas, alguns amigos, diremos, vêm dizer, mas isto é pouco, é insuficiente, é limitado. Pois é, camaradas, mas esses avanços que se conseguiram nos salários, nos rendimentos, nos direitos, foi feito num quadro de uma Europa varrida pela avassaladora ofensiva social, onde os trabalhadores europeus perdiam sistematicamente direitos. Aqui em Portugal conseguimos, de facto, repor este caminho de reposição de rendimentos e direitos e podemos dizer, sim, limitados, sim, insuficientes. Mas, ó camaradas, quem tanto lutou naqueles 4 anos de governo PSD-CDS, uma luta de resistência, em que, semana sim, após cada luta, lá vinha mais um corte, lá vinha mais um congelamento, lá vinha mais uma medida antissocial. E os trabalhadores lutaram muito. E os trabalhadores também precisam de vitórias. E a verdade, camaradas, é que nós, mesmo com essas insuficiências e limitações, avançamos. Quem lutou teve vitórias numa demonstração que este é o caminho certo e seguro para continuar uma política de reposição de rendimentos e direitos. Tem sido 4 anos de ação, de intervenção e luta em muitas frentes, vencendo resistências e superando contradições que permitiram não só a reposição de direitos liquidados, como novos avanços e conquistas. Uma ação e uma intervenção e muitos combates que seguem os trilhos da justiça social, do desenvolvimento que são os caminhos de Abril. Combates que vão ao encontro dos seus valores e do seu projeto. São combates que dão força a um caminho que precisamos de fazer seguir em frente. Combates travados por esta força que conta e que decide a favor de um país melhor. Combates que permitiram que se avançasse na recuperação de salários, horários de trabalho, subsídio de Natal, feriados, na valorização das reformas e das pensões, na redução de impostos sobre o trabalho e do IMI, no apoio às famílias, libertando-as dos custos dos materiais escolares, reduzindo propinas,
com o alargamento e a majoração dos abonos de família e muitos outros domínios que têm agora expressão de sentido positivo, aprovados por a ação decisiva do PCP, quer no Orçamento de Estado para 2019, quer decorrentes dos orçamentos anteriores. Desde logo, a redução dos preços dos espaços sociais, com um seu grande impacto nas condições de vida de centenas de milhares de famílias nesta área metropolitana de Lisboa. Sim, camaradas, 22 anos foi o tempo em que nós começamos esta luta pelos espaços sociais. Quantas vezes apresentámos iniciativas, quantas vezes apresentámos reivindicações chumbadas, PS, PSD e CDS, à vez ou todos juntos, iam chumbando sistematicamente. E quantos não nos diziam, não vale a pena vocês andarem nesse esforço. Nós não desistimos, persistimos. E hoje, este avanço nos espaços sociais resultou da luta dos utentes, da ação e intervenção do nosso partido, numa demonstração que aquela palavra de ordem que temos vale sempre a pena lutar, tendo em conta a justeza dos objetivos. A eliminação com o nosso decisivo contributo de pagamento especial por conta, beneficiando milhares de pequenos e médios empresários, tal como foi o novo aumento das pensões da reforma, envolvendo 1.200.000 reformados e pensionistas. O novo impulso na valorização remuneratória e na progressão de carreiras da administração pública em maio, ou ainda a expressão em sede do IRS, decorrente das declarações deste imposto na sequência da criação de 2 novos escalões no Orçamento do Estado para 2018 e que se traduziu numa redução de imposto pago pelos trabalhadores. Permitam-me, sobre esta matéria do IRS, que cite, assim de memória, uma declaração e um objetivo do PSD, de um feitor do seu programa eleitoral. 2 grandes medidas. Aplicar mais uma garrotada em quem não paga IRS, com a proposta do PSD passaria a pagar, ou os trabalhadores da administração pública que recuperaram as 35 horas passariam a continuar a trabalhar as 40. Pois, camaradas, o voto é uma arma importante. Que cada um, quando agarre no seu voto, pense bem, porque a pessoa deseja, com certeza, uma vida melhor para si, para os seus, pois o voto também é uma arma. Então, poderá um trabalhador, um reformado, poderá um trabalhador da administração pública votar neste partido que diz ponham-se a pau, levam mais um porradão no IRS e levam, vocês que trabalham, uma alteração do horário de trabalho das 35 para as 40 horas. É assim que se deve decidir do voto. Não estamos a dizer que o povo português não tenha a liberdade de opção e de escolha, mas fazemos este desafio. Podem, porventura, usar o seu voto para votar contra si próprios? Nós pensamos que não. Que é preciso votar nas forças que estão com os seus direitos, com as suas aspirações, como é o caso da Coligação Democrática da CDU. Essa luta, que é imprescindível para concretizar novos avanços, mas também pela conquista da política alternativa que respeita Abril, a política alternativa patriótica e de esquerda que a solução dos problemas do país reclama. Essa luta que continua e está em curso, forte e determinada, e que terá um ponto alto e de confluência da grande jornada do 1º de maio convocada pela CGTP Intersindical Nacional. Luta que tem não apenas a nossa solidariedade, mas também o nosso combate contra a eliminação das normas gravosas da legislação laboral, o combate à precariedade, o aumento geral dos salários, incluindo do salário mínimo nacional, a valorização das carreiras, a valorização no futuro das pensões da reforma, no reforço dos investimentos nos serviços públicos e no desenvolvimento. Há muito caminho a fazer para ir ao encontro de Abril. Um caminho que se apressa quanto mais forte e reforçada for essa força de Abril, e por Abril, que é a CDU, a força da esperança e da confiança. Camaradas e amigos, é esta força que se entrega com uma dedicação sem limites ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações que têm
pela frente importantes batalhas eleitorais. São combates com grande influência na evolução da vida política nacional dos próximos anos, nomeadamente aqueles que têm expressão nacional, as eleições para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República. Batalhas eleitorais que, tendo cada uma a sua especificidade, são batalhas que exigem que se assumam como uma única e só batalha. E estamos, a verdade, a pouco mais de um mês da primeira dessas batalhas eleitorais, a da eleição de deputados ao Parlamento Europeu, que, por ser a primeira, assume uma particular importância porque precisamos de fazer um caminho de conquista e de avanço da CDU. Sim, a primeira batalha eleitoral está aí a solicitar a nossa disponibilidade. Uma campanha que afirme com confiança que há alternativa à submissão e à dependência, que há solução e respostas. Tratam-se de eleições muito exigentes, um enorme desafio aos ativistas e eleitos da CDU, e tanto mais exigentes quando sabemos que em torno delas e para além delas se estão a conjugar elementos que podem determinar o curso do país por largos anos. Estamos a pouco mais de um mês das primeiras eleições, destas batalhas eleitorais para o Parlamento Europeu. E é nesse sentido que se exige, se reclama, se apela, camaradas, à vossa disponibilidade. Não entreguem esta tarefa apenas aos nossos candidatos. Não, camaradas. O que é que podemos fazer para reforçar a votação na CDU? Para eleger, ter mais votos e eleger mais deputados? O que é que precisamos de fazer? Que contribuição? Não quero dizer que vocês passem todos a ser militantes a tempo inteiro da CDU, não é isso que se exige. Mas cada um de vocês é capaz de pensar como se ganha um familiar, um amigo, um companheiro de trabalho. Porque a CDU tem objetivos justos. A CDU é esta força que afirma a decisão da defesa da soberania e independência nacionais. Andam aí tantos deputados dos outros partidos, camaradas. Parece que andam todos à guerra, por causa de uma questão de famílias, seja europeias, seja no governo, enfim. Mas, vejam lá, procurem descobrir as diferenças entre PS, PSD e CDS. Vão ver, em relação à União Europeia, em relação ao euro, em relação ao Tratado Orçamental, em relação ao Tratado de Maastricht, em relação à governação económica, em relação à União Bancária, ou seja, medidas estruturantes que determinam esta União Europeia, pode-se concluir, pois a diferença não é nenhuma. PS, PSD e CDS estão de acordo que o nosso país perca fatias de soberania nacional, que esteja dependente das vontades e da força dos alemães ou do eixo franco-alemão, do capital financeiro, pois esta CDU quer, tanto acima de tudo, afirmar a defesa do interesse nacional dos portugueses de Portugal. Sim, camaradas, para o bem e para o mal construímos uma pátria independente ao fim de quase 900 anos. Temos sim um povo, temos um país, com todos os defeitos e virtudes, é verdade, mas não nos tirem esta soberania, esta independência, deixem que os portugueses decidam do seu devir coletivo. Sim, camaradas, é preciso avançar na afirmação de que Abril representou, afirmando os seus valores e concretizando as suas conquistas, e não andar para trás na difusão de concepções antidemocráticas que remetem o país para os tempos sombrios de miséria, atraso, corrupção e falta de liberdade, avançar na concretização dos direitos inscritos na Constituição e não andar para trás na sua subversão e destruição. Avançar no sentido da resposta plena aos problemas do país, na afirmação da política alternativa capaz de romper com a política direita. Os portugueses sabem o que ganharam com a nossa iniciativa e com a ação desta força impulsionadora de progresso e desenvolvimento. É agora a hora de aprofundar este caminho
Eleições de 2019 são uma oportunidade, com o reforço da CDU, a luta dos trabalhadores e do povo para abrir este caminho que urge. Está nas nossas mãos, na nossa ação coletiva e individual, construir uma intensa corrente de mobilização e voto na CDU e mostrar que está nas mãos dos trabalhadores e do povo abrir a possibilidade de concretizar o Portugal a que temos direito, dando mais força à CDU para o país avançar a sério. Sim, está na hora de abrir outra perspectiva para o desenvolvimento do país. Está na hora de dar lugar à esperança, afirmando os valores de abril de liberdade, de emancipação social, do Estado ao serviço do povo e não da exploração, do desenvolvimento visando a melhoria da qualidade de vida, a afirmação da soberania e da independência. Sim, camaradas, pode-se dizer que estamos aqui, muita gente da minha geração, muita gente que esteve aqui, em que tivemos tanta luta comum nestes 45 anos. Mas é preciso, camaradas, porque é de abril que estamos a falar, não nos contentarmos com o que fizemos no passado e dizer que no meu tempo é que era bom. Não, camaradas. Em relação, por exemplo, à juventude, é preciso que estes valores de abril, e quando falamos de valores estamos a falar do direito à educação, do direito à saúde, do direito ao trabalho efetivo. Isto é o que preocupa os jovens. E os jovens hoje lutam contra a precariedade, contra o desemprego, lutam por direitos sociais. Eles estão a falar dos valores de abril sem saber que estamos a falar dos valores de abril. É por isso que aqui estamos, lembrando de abril, naturalmente, mas pensando em delegar na juventude esta força de valores no plano político, económico, social e de soberania nacional. Sim, anda aí uma onda, camaradas, em que alguns já metem a cabeça de fora com teorias fascisantes, anticomunistas, andam aí a alimentar a veia da extrema-direita. Pois, camaradas, os nossos jovens, na sua esmagadora maioria, querem liberdade, democracia, direitos. Ou seja, querem antes valores de abril. Isto é uma garantia. Mas demos uma contribuição a partir logo da nossa casa para que os jovens agarrem este abril em direção ao futuro. Viva a 25 de abril! Viva a CDU!